A gente está aqui na mesa de debate do evento final do projeto Parque Reverbera. Foi patrocinado aí pela Prefeitura de São Paulo, através do programa VAI, Valorização de Incentivo à Cultura. E, enfim, a gente acabou de fazer a exibição agora, né, do quarto episódio da nossa série visual. E a gente vai fazer um breve debate aqui sobre o Parque da Juventude, que é o lugar onde que a gente estudou, no fim das contas, de algum jeito. E eu sou Yuri Ferreira, faço parte do projeto aqui da 300 Nós, sou ex-aluno do Parque da Juventude e também estudo coisas, né? Eu acho que é uma coisa em comum que todas as pessoas têm aqui. Ao meu lado esquerdo, diretamente, temos a Aimee Brito, ela é cientista social em informação, repórter da Asmina, correto? E ex-estudante do Parque da Juventude. Temos também B. Ela é cientista social, essa assim, formada, atual estudante da ETEC de Artes, que fica no parque, e ela colaborou com o nosso projeto Nazine, que todos vocês vão receber daqui a pouco, senão não vai ter onde guardar. E a gente também tem o Guilherme Leiria, que é geógrafo, ele é um dos membros do coletivo da 300 Nós, trabalhou junto com a gente em todas as fases desse processo, está cansadíssima visual isso, apesar da beleza. E, enfim, basicamente essa mesa ela tem como fim a gente trocar uma ideia sobre o Parque da Juventude, sobre esse lugar que a gente estudou, onde a gente vive e que é uma parte importante, um pouco trágica, da Zona Norte de São Paulo. Essa mesa aqui tem uma coisa um pouco mais livre, a gente vai, enfim, contar um pouco sobre o que a gente estudou, mas também falar de vivências, etc. E eu acho que a primeira pergunta que eu tenho que fazer para vocês, e fiquem à vontade para pegar o microfone, é o que o Parque da Juventude representa para cada um. Uma bomba, né? Já começou? Quer que eu comece? Pode começar. Que assim, o parque sempre foi uma coisa curiosa, né? Tipo, quando a gente entra na juventude, assim, sei lá, pra mim foi muito forte no ensino médio isso, assim, tá ligado? Passar perto, ver a ETEC, ter essa pira, assim, né? Você mora na Zona Norte, no caso, assim, eu tava vindo de uma escola particular, pô, tentar entrar na ETEC e tal, era uma pira. Eu cheguei a fazer a prova do liceu, né? Que foi onde eu fiz o meu ensino médio, fiz na ETEC, e acho que essa foi a primeira, assim, experiência que eu tive lá dentro, tipo, de uma estrutura do parque em si, tá ligado? Mais do que só, sei lá, andar lá, né? Mas eu acho que a minha experiência com o parque mesmo, infelizmente ele não tá aqui, né? Foi com o Thiago, e que eu conversei também durante o processo, né, de fazer os podcasts e tal. Ele é uma das entrevistas que eu acho que é mais interessantes. E, pô, sei lá, o Thiago foi um cara, assim, muito participativo. Ele era funcionário da biblioteca. Foi numa época da nossa vida, assim, 2013, 2012, que a gente, pô, tava produzindo, tentando fazer algumas coisas acontecer, né, de show, de coisas relacionadas a 300 até. E, enfim, o Thiago é um cara que ajudou a dar um pouco mais de organização, assim, pra esse rolê. E eu tenho muito a agradecer pra ele, assim, sabe? Tipo, eu lembro, a única coisa, assim, que eu vou falar mais pra terminar essa fala, assim, né, dessa experiência com o parque, tipo, de uma pessoa que não estudou lá, mas que frequentava pra jogar bola e tal, né? Foi um show que a gente tentou fazer que chamava Quadro Negro, era isso? Quadrado Negro. E não deu certo, a ETEC boicotou a gente, cortaram a energia no meio do rolê, assim. Mas eu tenho uma memória muito forte, assim, de, tipo, tocando bateria, vendo o metrô passar, assim, né, na Avenida Cruzeiro do Sul. E, tipo, pô, uma tarde maravilhosa, assim, sabe? Foi, tipo, uma experiência muito legal, mesmo não dando certo, assim, me marcou de alguma forma, tá ligado? Acho que é isso, assim, uma experiência de um morador da Zona Norte que eventualmente passava por lá e que teve a oportunidade de trocar essa ideia com o Thiago e participar de alguns movimentos que estavam acontecendo lá, assim, acho que é isso. Quem vai? Tá. O que significa, né, a pergunta? Que representa? Bom, pra mim, acho que tem muito, assim, vem na minha cabeça a palavra crescimento, assim, porque eu acho que, não sei, me acompanhou em diversas, o parque me acompanhou em diversos momentos, assim, da vida, mas principalmente, assim, adolescência, enfim. Mas agora eu tô estudando lá, né? Então, tipo, realmente é o único momento, assim, que eu tô indo todos os dias.
Não tenho tanto contato assim com o parque mesmo, é mais na ETEC, mas eu acho que tá muito ligado assim, tipo, a umas vontades assim, sempre que eu tive, talvez não tenha tanto a ver com crescimento, né, mas sempre foi um lugar, assim, de escape, assim, meu. Acho que sempre quando eu queria ler alguma coisa, eu tava, tipo, momentos, crises, adolescência, eu ia pro parque, ficava lendo, pra estudar. E agora, sim, eu acho que tá em contato, assim, tô fazendo processos fotográficos, né? Que é uma coisa, assim, tipo, não muito a ver, assim, com a área de sociais, mas, tipo, putz, dá pra, né, trabalhar muitas coisas aí, né? Mas acho que... Não sei, eu tô passando assim por... Acho que o lance, né, de significado que representa, acho que também tá em movimento, né? Eu acho que talvez, né, tenha isso de escape, assim, de crescimento, assim, na minha vida, mas acho que agora tá tomando outras proporções, tô tendo muito mais contato, assim, com o parque, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Isso não é um ponto. Mas enfim, acho que é um pouco disso, assim. E você, dona Amy? Eu acho que eu vou um pouco na mesma linha, assim. Eu cresci na Zona Norte, então eu sempre fui no Parque da Juventude, acho que era o espaço que eu tinha para brincar, enfim. Lembro de ter aprendido a andar de bicicleta lá e tal. Então acho que tem essa parte da minha infância também, que eu vivi muitos momentos lá. E aí depois, com uns 12, 13 anos, eu fui morar em Guarulhos, depois retornei para fazer ensino médio na Zona Norte, no Parque da Juventude, ali na ETEC, né? Então, enfim, felizmente ou infelizmente, aquele lugar voltou para minha vida de alguma forma. E eu acho que, sei lá, né, eu me senti muito apresentada ao mundo, assim, né, naquele espaço. Acho que as primeiras coisas que eu tive contato, assim, né, fora do núcleo familiar, enquanto eu estava crescendo, durante o ensino médio, foram dentro do Parque da Juventude, assim, né. Acho que foram, às vezes, que eu comecei a circular sozinha pela cidade, né, enfim, acho que a mobilidade lá é muito boa, né, acho que isso é uma das grandes vantagens que eu tive, enfim, em estudar lá. Acho que fui apresentada coisas boas, as coisas ruins, acho que as dinâmicas lá dentro. O meu próprio tema de pesquisa hoje, né, que eu pesquiso, surgiu lá dentro do Parque da Juventude, né, conhecendo o museu, sabendo a história do Carandiru, enfim, eu tive interesse de pesquisa em continuar estudando prisões por conta das experiências que eu tive dentro do Parque da Juventude, assim. Então, acho que é isso. Por bem ou por mal, me influenciou bastante. Eu vou responder a pergunta que eu mesmo fiz, né? Mas é porque eu também faço parte da mesa. Mas eu acho engraçado, porque eu acho que cada fala tem um pouco de tudo que esse lugar tem de, enfim, bizarro e incrível ao mesmo tempo, né? Porque ele é esse espaço onde você tem uma movimentação cultural que mesmo que barrada, né, mesmo com a polícia falando que ia pegar os nossos amplificadores, a gente fez o negócio e tinha muita coisa acontecendo e sempre teve muita coisa acontecendo lá, assim como também tinha muita coisa que não acontecia, né, e que era um problema, e ao mesmo tempo ele passa por esse lugar de desenvolvimento, enfim, tanto tem uma escola lá, né, então as pessoas se desenvolvem naturalmente, lá tem 2 escolas, mas ao mesmo tempo ele tem, acho que logo no final, sempre que a gente fala de Parque da Juventude, a gente fala de Parque da Juventude, e a gente lembra que lá é uma cadeia, né? E esse era meio que o grande ponto desse projeto, no fim das contas, que a gente passou muito tempo lá, esse lugar tinha uma grande representação pra gente, mas aí quando a gente foi falar, a gente queria falar de música, era pra ser um projeto sobre, tipo, pessoas fazendo rock no Parque da Juventude, tá ligado? Só que aí a gente começou a estudar e aí, pô, né, aconteceu um negócio lá, né? Aconteceu um massacre, uma coisa... um dos eventos mais tristes da história do Brasil, que, enfim, completa 30 anos daqui a 8 dias. E a gente não vai ver nada lá. Não vai ter nada acontecendo lá, institucionalmente, etc. A gente vê um silêncio muito grande. Eu acho que esse é um dos pontos que a gente, enfim, fala no projeto. A gente tem entrevista com a Cecília, que coordena a memória lá dentro do parque. E mesmo para ela, né, que é uma pessoa que está dentro do sistema, isso é um problema. O sistema não quer falar sobre esse assunto. E eu acho que essa próxima pergunta é justamente isso, assim, como que é estar num lugar que carrega tanta coisa ao mesmo tempo, e no fim das contas, como que a gente faz para ignorar isso? Ou por que a gente ignora isso também? Posso começar, se vocês quiserem. Assim, eu vou falar com uma pessoa que participou da pesquisa e também ajudou na parte de construção dos roteiros e tal. Então, tipo,
eu acho que é muito curioso, assim, dá pra partir de um lugar muito de privilégio você passar naquele lugar e não refletir sobre o que significa um presídio daquele tamanho, tá ligado? Tipo, eu jogava bola lá, basquete, assim, com os moleques e tal, e tipo, a gente passava todo, sei lá, final de semana sim, final de semana não, direto, assim. E a gente atravessava o parque, né? Porque quando você desce no metrô, pra você chegar nas quadras, você tem que atravessar o parque inteiro, né? E olhando agora em retrospecto, tipo, é muito curioso, assim, porque o cotidiano da cidade, toda a movimentação, assim, que hoje em dia tem no parque, ela meio que passa por cima dessas coisas. Passa por cima dessas coisas e passa por cima também das coisas que tem próximas, que são parte, tipo, dessa história, né? Então, assim, tipo, é muito louco, assim, porque a gente ignora de uma forma, na minha opinião, ativa até, né? Tipo, não é uma coisa meio passiva, assim, não é só, tipo, o ambiente que, sabe, não tem nenhuma marca sobre o que tava rolando lá, né? Até tem, e você, tipo, beleza, tem umas muralhas lá, umas coisas perdidas que é da época do presídio. Mas, tipo, sei lá, tem uma muralha atrás e guaritas e coisas, assim, próximas ao parque que são parte, tipo, de presídios que funcionam lá até hoje. E, pô, morador da Zona Norte desde criança e tal, sei lá, minha família, a galera que eu convivo, tipo, esse pessoal, sei lá, mesmo a gente, sério, tipo, antes de começar a estudar isso, a gente não se questionava sobre o que era aquilo, tá ligado? E é um presídio feminino imenso que tem lá, as minas estão, tipo, não corre, assim, por vários direitos básicos delas, até os dias de hoje, então, tipo, o presídio continua lá, né? Essa que é a realidade. E como é que a gente ignora isso? Sei lá, cara, tipo, é muito naturalizado, né? Intrínseco, assim, de, tipo, você tá no seu momento de lazer, nada mais importa, né? É muito forte isso, assim, dentro do parque. E uma coisa que eu queria também falar era sobre, tipo, duas coisas na real, né? Que, tipo, me pegou muito, assim, durante a construção do projeto. Foi, tipo, a Zakinash, assim, que a galera entra pelo rio, né? Eles tentam, às vezes, fazer uns muros lá, umas grades, mas, tipo, a galera entra pelo rio, assim, né? Pelo córrego do Carandiru, que passava atrás do Pavilhão 9, né? E conversar com o Ed, tipo, com a Milka, abriu muito os meus olhos para isso, assim, sabe? Tipo, de você conseguir entender um pouco daquele dilema, sabe? Desde coisas básicas mesmo, assim. A molecada que vai entrar no parque vindo da ZAC, a galera não vai dar a volta. Eles passam pelo lugar lá e entram mesmo, até pra, tipo, não ficar dando muita cara, assim, de um bolo de pessoas entrando com um monte de polícia, agora o bagulho cercado lá, né? E a Milka também, tipo, falando sobre, sei lá, sabe? Andar num espaço, assim, que prendeu, tipo, milhares de pessoas durante, tipo, várias décadas em São Paulo. E, tipo, que a Milka foi uma pessoa que tinha familiares dela, né, presos lá e... sei lá, eu fico até pensando, tipo, depois que eu conversei com ela, o projeto já tinha andado um tanto e tal, mas, tipo, por exemplo, até um negócio da acessibilidade, assim, de transporte público, tá ligado? Eu fiquei pensando, assim, deve ter algumas dessas vias, assim, tipo, de ônibus que passam pela Cruzeiro do Sul, que faziam esse trajeto, também porque ali era uma centralidade. A galera que ia ver os parentes, tipo, todo mundo ia pra lá, pra frente do parque. E da frente do parque saíam outros comboios que iam pra outras prisões. E, tipo, eu sei lá, tá ligado? Eu fiquei, tipo, depois me questionando sobre isso, assim. É um local de privilégio mesmo, tá ligado? Tipo, não ter que se preocupar com relação a, tipo, ao aprisionamento das pessoas, assim, não é uma parte da minha realidade, tá ligado? Nunca foi. E ainda assim é, tipo, uma parte muito forte da cidade de São Paulo e, tipo, uma parte importante, um marco, né, na Zona Norte, sabe? E, sei lá, esse apagamento é isso, assim, é uma coisa muito naturalizada. Foi isso que eu consegui captar, tá ligado? Disso tudo e, tipo, de quantos níveis tem de profundidade, assim, sabe? Desse apagamento. Tipo, das coisas mais cotidianas que envolviam os presos e os parentes dos presos até a realidade da Zakinash. Tipo, eu procurei, assim, entrevistas, coisas da época e eu não encontrei, tipo... Imagina, morreu 111 pessoas e não perguntaram pra ninguém da ZAC, assim, tipo, o que era aquilo lá, tá ligado? Então... Sei lá, sabe? É isso, assim, o projeto do parque abriu muitos meus olhos e, tipo, me mostrou que tem umas camadas, assim, quanto naturalizado isso. Eu fiquei um pouco imersa nessa fala, eu esqueci a pergunta, desculpa. Eu acho que a pergunta era no sentido da naturalização de a gente estar naquele lugar, né? Sim, entendi.
eu estudo lá de noite, né? Então, comecei agora em agosto, então o parque já está cercado, já tem grades, né? Já não está mais na ideia original, né? Então, eu chego lá, se eu consigo chegar mais cedo, às 17, porque a partir das 18 a gente não entra mais pelo parque, a gente já entra pela parte de trás, pelo estacionamento. Se eu consigo chegar às 17, eu consigo, sei lá, ir um pouco assim pelo parque. Senão, vou direto pro estacionamento, tech, aula. É isso. E é o que a maioria das pessoas fazem. E assim, falando assim, desse lugar que... né, de aluno que está frequentando agora, com lá tudo com grades e tal. Lá, eu acho que, não sei, né, também tem o lance do ensino técnico e tal. Virou assim, tipo, tá muito certo, as pessoas vão, estudam, vão embora, sabe? No noturno. Então, não só isso, assim, mas eu acho que várias coisas... Falta, tipo, de não sei, conversa, assim, mas de ter mais projetos, enfim. Pelo menos no meu curso, assim, a gente sabe que existe aquilo ali, e que do passado, memória, algumas pessoas, né? Mas não é tocado, assim, no assunto. Eu acho que é de uma forma, né, que é institucionalizada até. Mas também como as pessoas frequentam o parque, né? Frequentam a escola, né? As ETECs. Porque elas não frequentam ali com um olhar assim... Não, que as pessoas não têm um olhar crítico, né? Mas não vem dessa parte, assim, tipo, da escola, enfim, dos cursos. Eu acho que é isso. Eu acho que é completamente visibilizado, assim. Acho que na minha experiência dentro do ensino médio, pouquíssimas vezes esse assunto, né, foi tocado, e era quase como se fosse um assunto proibido, assim. Ou melhor, não tinha discussões sobre isso, né, de tentar entender mesmo. Era uma ótima oportunidade para conseguir discutir o sistema penitenciário hoje no Brasil, o que são as prisões, o que são os presídios, né, desde muito cedo com as pessoas. E acho que é uma oportunidade que está sendo muito perdida ali, né? As poucas vezes... Eu fui, inclusive, conhecer um museu que tem lá dentro, acho que no meu 3º ano do ensino médio, porque na maioria das vezes ele ficava fechado, e a maioria das pessoas nem sabe que tem aquele museu ali, né? Ou até a penitenciária feminina. É engraçado porque muita gente que já passou ali, já frequentou o parque, não faz a mínima ideia de que existe aquela penitenciária feminina ali, enfim. E que também tem um museu ali embaixo. Inclusive, na aula da Cecília, foi uma das únicas vezes que essa discussão foi levantada sobre o que foi o Carandiru, o que aconteceu aqui, o que a gente pode entender disso tudo, enfim. E eu acho que não é muito bem uma coisa acidental, né? Eu acho que as coisas ali estão confluindo exatamente para apagar essa história. E é engraçado que eles falam um pouco, né, que estão ressignificando o espaço, mas apagando toda a memória, né? E eu, pelo menos, acho que, apesar de toda a tragédia que foi um massacre e a tragédia que são as prisões, teve muita coisa fantástica dentro do Carandiru, né? Até se a gente pensar na música, enfim, quantas coisas, sei lá, tipo, tem muita coisa positiva também para falar das pessoas que estiveram ali e do que foi produzido dentro daquele espaço, né? E aí é interessante porque, se a gente pensar que há uns anos atrás aquele espaço existia, né, inclusive para encarcerar a população pobre, o desejo era que aquela população pobre estivesse lá dentro, né, e que agora é o contrário, eles querem tirar o tempo todo a população pobre de lá, né, inclusive dificultando o acesso das próprias pessoas que moram ali na ZAC, ou de moradores de rua ao parque, né, e de outras camadas mais baixas da sociedade dentro do parque, enquanto há uns anos atrás eles estavam querendo enfiar aquelas pessoas lá, né. No ensino médio eu vivi algumas situações bem engraçadas, que eu lembro que um dia aconteceram alguns roubos dentro da ETEC, e aí isso não era uma coisa comum até então, era, enfim, uma coisa bem... Digamos que o espaço lá era tranquilo, e aí começou a acontecer uma sucessão de roubos, assim, de gente tá saindo do metrô e o pessoal passa arrancando o celular, e aí já não podia, ficou mó clima assim de terrorismo, assim, já não podia mais andar muito sozinho, passaram nas salas avisando, então, ó, pessoal, anda em grupo, e realmente estavam acontecendo muitos roubos lá. E aí teve um dia que a gente estava sentado lá na grama, e aí
uns meninos da ZAC colaram lá, estavam lá sentando, fumando com a gente, e a gente começou a conversar sobre isso, né? E aí era engraçado que eles falaram, mas tem um monte de boy aí, não sei o que, essa escola que tem essa mensalidade enorme. Ou seja, as pessoas nem sabiam que a escola não tinha mensalidade, que a escola era uma escola gratuita, assim, né? Que diálogo que você tem com aquela comunidade que está ao redor, para essas pessoas não saberem, inclusive, que elas podem ocupar esse espaço, que elas estariam lá, né? E acho que das escolas técnicas, o PJ é uma das escolas que, eu pelo menos acho, não sei, não tenho dado nenhum sobre isso, mas que as pessoas são, geralmente, de classe média para cima, assim. Você vê poucas pessoas pobres, assim, circulando nesses espaços, inclusive como aluno, né? Então, eu acho engraçado, assim, né? A total tentativa, né? Acho que as grades representam um pouco disso, de tirar aquele espaço daquelas pessoas, assim, né? Como aqui vocês não vão poder pertencer. É um negócio, né? No projeto original de 2002 era proibido ter qualquer tipo de grade. Não pode ter uma grade na frente para proteger uma árvore. É nesse nível. E a ideia foi peremptoriamente sendo abandonada, assim, aos poucos foi sendo abandonada, aos poucos, aí em 2020 a gente tem esse movimento de, enfim, fechou mesmo. E é curioso para quem passa do metrô que você olha e o parque tá vazio, assim. Ele não tá mais. Você via passar o domingo, era uma renca de molecada andando de bicicleta, etc. E hoje você não tem mais isso. É uma coisa muito mais sóbria, muito mais. Parece que pro povo andar de cachorro. O povo que mora ali na Taliba Leonel andar com cachorrinho, né? Ficar bonitinho, etc. E a questão da segurança pública é isso, né? Um sintoma, né? Eu estudei lá de 2014 até 2016. Em 2014 era uma coisa, em 2015 se transformou em outra, em 2016 começou esse grande terrorismo. Imagino que posteriormente tenha se intensificado. E vai nesse terror justamente por quê? Porque o estudante daquele local é o estudante ali da Santa Inês, o estudante aqui do Jardim São Paulo, a galerinha aqui, enfim, filho de militar, ex-Jardim São Paulo, Objetivo, etc., que tem uma vivência diferente, vai ter esse pânico insano, vão me roubar, vão roubar. E esse discurso ele começa a justificar todas as atitudes, né? E aí não é culpa da escola, não é culpa dos alunos, né? Mas é uma coisa que surge dos alunos e para quem tá lá em cima é o melhor jeito, né? Agora a gente tem uma justificativa para gradear mesmo, para acabar com o negócio e para transformar tudo aquilo que a gente tinha idealizado antes, deixa quieto. Gente, foi o Alckmin que fez o Parque da Juventude. O Parque da Juventude do Alckmin era sem grade. O que aconteceu em 20 anos, né? 20 anos faz, esse ano também, pra ele ganhar essa dimensão feia, né? Feio pra caralho aquele lugar, sem gente nele, cheio de grade e cheio de polícia também. É feio. Mas o que eu queria perguntar é, agora de fim, que horas que a gente tá agora? 6h16? Acho que dá mais duas perguntas, justamente. Mas eu vou vamos falar de coisa boa, pô. Que memórias positivas vocês têm daquele lugar? Porque vou ter que procurar aqui. Assim, de novo, né? A questão do festival, assim, foi muito legal mesmo, assim, porque uma das coisas que eu achava muito da hora, assim, do trampo do Thiago, tá ligado? É que ele é uma pessoa que agrega todo mundo. Então, tipo, o Thiago era uma pessoa que conseguia pegar uns alunos, assim, não falando que é você, tá ligado? Mas, tipo, uns colegas seus, assim, da ETEC, eu lembro da época, tá ligado? Que era, tipo, uma galera menos mobilizada, que não ligava tanto, que, tipo, só queria fazer um som, assim, que, tipo, não tinha nenhuma pretensão de, sei lá, fazer nada muito sério e transformava aquilo numa coisa da hora. Ele conseguia dialogar com a galera da ZAC, né? E, tipo, a gente acabou nem falando tanto da biblioteca, tipo, agora, né, nas nossas falas, mas, assim, a biblioteca era um espaço muito, muito curioso também. Tipo, eu fui lá, assim, durante a minha juventude, sei lá, trabalho da escola, enfim, outras situações e... A gente chegou a tocar lá também com o Thiago, né? As duas vezes que a gente tocou lá foi com o Thiago. Então, assim, pra mim é sempre, tipo, uma memória voltada a isso, assim, tipo, de juventude, poder se apropriar de um espaço e fazer as coisas acontecerem lá, né? Tanto que quando eles colocaram essas grades, assim, pô, é muito triste mesmo, assim, porque parte do processo que tornava aquilo lá tão especial era a abertura que aquilo tinha. Aquilo era quase como se fosse
sei lá, mais um espaço assim que a galera podia, sabe, tipo, mesmo que você não fosse fazer nada, se fosse dormir embaixo de uma árvore, tinha um espaço lá, né? Enfim, até, tipo, sei lá, um colega meu de escola lá que fazia batalha campal, sabe? Uns negócios, tipo, bizarro que rolava dentro lá do parque, mas, pô, massa também, né? Espaço democrático é isso. É doideira acontecendo no parque, né? Mas, além disso, também os momentos tipo, de poder participar do esporte lá, sabe? Era também uma coisa muito legal, assim, muito aberta também, tipo, experiências com vários tipos de vivência diferentes dentro da cidade. Uma galera mais velha, que eu até brigava lá com os idosos que jogavam bola com nós. Sei lá, uma molecada mais nova, uma molecada de quebrada, uma molecada mais rica, assim. E tudo isso era muito especial, assim, ainda é, né? Mas uma coisa que é isso, assim, tipo, pô, meter aquelas grades lá, grade custa caro, parece que não, mas é tipo, pô, uma licitação assim de centenas de milhares de reais, assim, para às vezes milhões de reais. E aí a gente chega, que nem a gente foi lá, né, andou lá no parque esses tempos atrás para fazer o último podcast lá. E pô, sabe, as quadras sem aro, quadra sem gol, sem rede, tudo largado, quadra não pintada, esburacada e tipo, qual que é a prioridade no final das contas, tá ligado? É transformar aquele lugar num marco ali da Zona Norte pra, tipo, meter numa propaganda que tá fazendo um prédio ali do lado, do lado do Parque da Juventude. Você vai poder levar o seu cachorro lá pra, sei lá, mijar lá no parque. E, tipo, não arrumar a quadra pra, tipo, a galera poder se apropriar do espaço, assim. Tipo, muito bagulho. Pô, é muito óbvio, tá ligado? É muito óbvio mesmo, assim. Tipo, a prioridade do negócio é aquilo lá se transformar num cercadinho ali pra classe média da Taliba Leonel e foda-se, tá ligado? E, enfim, tu vai transformar um negócio bom no ruim, né? Mas era o esporte e a música, assim. Eu acho que tem um espaço muito importante, tanto que, de novo, tô falando bastante do Thiago, mas eu falei isso pra ele quando acabou a entrevista, assim, tipo, pô, eu acho que todas essas coisas com o Thiago, até as coisas que a gente tem aqui hoje em dia, tipo, pô, ele deu uma força, assim, tremenda mesmo pra nós, tá ligado? Pensar em coisa boa, assim, é bem coisa assim, juventude, né? Eu acho que meio, assim, a ver com o nome, mas eu acho que, muito assim, o que você tinha falado na primeira pergunta, né? Eu acho que por estar na Zona Norte, ser um lugar, assim, não longe de casa, né? Eu moro no Lausanne. Eu acho que foi um primeiro, assim, equipamento, assim, cultural, né? Que eu comecei a frequentar muito. Então, ali, tipo, era qualquer coisa que eu queria fazer, eu ia pra lá, sabe? Queria dar uns beijos, eu ia pra lá. Queria fazer um piquenique, sei lá, tomar um vinho escondido com um amigo. Enfim, eu ia pra lá e acho que essas memórias são muito boas, assim, né? Tenho também memórias né, tão agradáveis, assim, também da juventude, enfim. Mas acho que essa época, assim, de, tipo, estudar o vestibular, uma época, minha amiga, acho que os parentes, a mãe dela, enfim, tinha um restaurante aqui, e a gente comia e ia direto pro PJ, e a gente, tipo, comia a Vontes lá, ia pro PJ estudar, e a gente acabava dormindo, tipo, não estudava, mas era muito bom, porque a gente ficou muito próximo, assim, na biblioteca, a gente estudava na biblioteca, né? E até hoje, assim, eu acho que é meio que esse referencial, assim, agora eu tô lá todo dia também, né, enfim. Tô construindo outras memórias, né, que eu acho que eu tô vendo, assim, por um outro olhar fotográfico, de registro, então é algo, assim, que acho que vão vir outras memórias, né, boas também, enfim. Mas eu tenho muito isso, assim, da juventude, com certeza. É o lugar, assim, que, enfim, acabei me desenvolvendo lá, enfim. Mas eu tenho, enfim, uma memória muito curiosa, assim, como primeira memória, assim, que nem é tão boa também, na real, mas enfim, você tá aqui, que, tipo, a minha mãe, ela trabalhava lá, não, ela estudava ali na frente, né, na época da prisão. E eu lembro, eu mudei pra cá, pra São Paulo, em 2000, e ela veio também, ela era do interior. E aí eu lembro, tipo, de um momento, assim, meu pai, eu estudava no colégio que ele trabalhava, né,
minha mãe assustadíssima, tipo, ligando assim, eu, tipo, tendo que sair da aula. Eu não estudava, estudava em outro colégio aqui na Zona Norte. Porque, tipo, tava tendo rebelião, minha mãe tava, tipo, super com medo, assim, enfim. Essa é, tipo, uma minha primeira memória, assim, muito pequena. Eu era muito, muito pequena. Enfim, citei aqui, mas não é uma memória boa, né? Não é boa. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o PJ me mudou completamente, assim, né? Eu fico pensando como que eu seria se eu não tivesse estudado lá, assim. Se eu tivesse estudado numa escola tradicional, um espaço que não tivesse tantas possibilidades, né? Porque eu acho que lá no PJ a gente aprendia muito a desenvolver autonomia, assim, né? Desde o fato de que a escola era aberta, né? Então, você podia, inclusive, chegar a hora que você quisesse, você não precisava estar lá no portão 7 horas, que senão você perdia falta, enfim, alguma coisa nesse sentido. E aí é isso, né? Eu tive que aprender que se eu não estivesse lá, eu iria repetir no final do ano, assim, né? Mas essa experiência até de eu controlar minhas faltas. Acho que a relação dos professores também, né? Tinha professores muito complicados, mas também pessoas muito sensacionais, assim, que olhavam para aquela escola e gostariam de fazer alguma coisa diferente dentro daquela escola, assim, né? Eu acho que principalmente na questão educacional, assim, né? Eu tinha vindo de escolas particulares bem tradicionais antes de estudar no PJ. Então, essa primeira experiência para mim foi muito um baque, assim, né? Mas como as avaliações funcionam de um jeito diferente, a possibilidade de você poder, sei lá, depois da aula, poder ficar num parque, ou não quero estudar, vou dar uma passeada no parque, ou quando tinha um passe livre, eu ia na 25 no horário de almoço, não sei, assim. Mas eu acho que eu tive muita autonomia e isso até me preparou um pouco para a própria faculdade, assim. Eu acho que eu cheguei na faculdade de outra forma, até um pouco de saco cheio já, tipo, o pessoal falando, ai meu Deus, vamos beber. Eu falei, não quero mais beber, eu não aguento mais beber. Meu ensino médio todo bebendo. Mas eu acho que ter que lidar com essa autonomia que a faculdade pede, né, foi menos complicada para mim por ter passado essa experiência no PJ, né. E acho que o melhor do PJ são as pessoas, assim, também, né? Acho que eu conheci pessoas muito sensacionais lá dentro, que me ensinaram muitas coisas também, assim. Desde ter experiência com cultura, com a militância, acho que eu fui me interessar por isso dentro do PJ. Tinha muitas pessoas diversas, apesar de ter muita gente também classe média, enfim, tal. A galera aqui do Jardim de São Paulo também tem muita gente que conseguiu furar essa bolha, estar naquele espaço, fazendo coisas diferentes. Acho que a maioria das questões da militância, inclusive questões raciais e outras coisas, eu tive essa experiência dentro do PJ, assim. Então, acho que é um espaço muito diverso, né? Acho que a gente consegue ter múltiplas experiências lá dentro. Acho que é isso. Eu já vou puxar aqui algumas considerações finais. Convido vocês a... Pode. Então, eu estudei lá no PJ, eu entrei em 2009, né? Você entrou na época do ensino médio. Saí em 2012. E eu acho que eu vi, assim, esse processo que vocês estão relatando, assim, bem começando mesmo. Eu fui da segunda turma lá do ensino médio, né? E, assim, me identifiquei muito com a fala da Aimee, assim, nesse sentido de que, pra mim, aquele lugar foi um espaço de muita liberdade mesmo, assim, sabe? Tinha essa questão que era totalmente aberta, então você poderia entrar na primeira aula, não entrar na segunda aula, assim, conforme o seu interesse, ou assim. E também frequentar o parque foi uma primeira experiência, assim, para ter contato com essas realidades diversas e os seus choques também, né? Na minha época rolava esse negócio dos roubos e tal, era toda uma questão e tal, mas eu acho que também é importante pensar como todo o contexto social do país foi mudando, né? Eu, que estava lá em 2009 até 2012, assim, vi um começo dessa questão da polícia ostensivamente ali, pá. Quando eu saí no ano seguinte, rolou aquele movimento depois, aquele movimento das ocupações das escolas. Lá teve um evento também que foi muito massa. Que foi o Ocupação Carandiru. Enfim, e realmente essa questão da grade é muito grave, porque é uma coisa que as pessoas logo se acostumam e parece que na memória aquilo sempre teve lá, né? Tipo, você vê as pessoas que estão vindo, a juventude que está vindo agora já cresce com aquela ideia daquele lugar interditado, né? Então, eu que, vivi ali, o melhor verão da minha vida foi quando eu entrei ali, sabe? Tipo, que nem você tava falando, às vezes eu cabulava aula para ir na 25 de março e, sabe, ver as coisas acontecendo, ir no centro da cidade só para bater perna mesmo, pegar um ônibus até o ponto final só para conhecer.
E, enfim, é muito triste, mas esse é um projeto, assim, essa questão da segurança, dessa maneira que o projeto neoliberal vai deixando tudo degringolar para depois falar que aquilo não funciona, como é com o sistema de saúde, como é com a segurança, como é com a educação, né? Então, realmente tem um momento ali tênue onde a pessoa fala, não, eu prefiro que tenha a polícia mesmo, eu prefiro que tenha a grade mesmo, sem, tipo, ver que é um projeto de genocídio das pessoas pobres, mano, que tem a ver com todo esse apagamento, com toda essa gentrificação, assim, que... bom, sei lá. Eu fiquei muito emocionado aí de ver o trabalho de vocês, pô, acho muito importante esse tipo de... que ainda possa existir, né, esse tipo de iniciativa com uma verbazinha ali para poder fazer essa pesquisa, né, e, pô, parabéns, muito massa mesmo. Valeu. Obrigado, mano, de verdade. Só pra gravar aqui o nome. Eu sou o Rui. O famoso Rui, famosíssimo Rui. Enfim, eu acho que pego a deixa do Rui pra falar sobre as considerações finais. O que vocês têm pra falar por último? Assim, pô, de todas as conversas que eu tive lá do podcast, a mais difícil que eu tive foi com a Milka, tá ligado? Porque, tipo, a história dela é muito, muito foda, assim, tipo, um parente dela, se não me engano, o primo dela, tava preso no Carandiru na época do massacre, o primo e o pai. E a tia dela trabalhava no SAMU e a tia conseguiu entrar, o pai tinha saído antes foi pra outra prisão antes do massacre. O primo estava durante o massacre e a tia conseguiu tirar o primo do contexto do massacre, usando essa questão do SAMU e tal, e tipo, pô, tá ligado? Uma família assim da Brasilândia, tá ligado? Ligada a um monte de parte cultural, assim, a família dela é forte lá do samba, das escolas de samba da Brasilândia. Gente preta, assim, tá ligado? Pô, altas coisas, ela contou lá da história que eles iam pra Tremembé, lá curtir uma festa que agora eu esqueci o nome do santo específico, mas, pô, tipo, sabe, uma história muito forte, assim, tipo, que eu imagino que seja uma história de muita gente também, tá ligado? E mesmo também conversando com o Thiago, ele falando que que ele é de São Mateus, né, ele falando que a galera conhecia o Carandiru porque as pessoas eram presas e iam pro Carandiru, tá ligado? E... sei lá, assim, tipo, ter contato com essas histórias, tá ligado? Tipo, sendo uma pessoa que frequentava o parque, de novo, tipo, entendendo também os meus privilégios, foi, tipo, muito forte, assim. E é um pouco daquela... não querendo, tipo, entrar em questões de debate acadêmico, assim, mas tem um texto do Adorno que eu acho que é muito legal, que é, tipo, educação após Auschwitz, sabe? E, tipo, que o objetivo da educação tem que ser evitar que isso daí aconteça sob qualquer circunstância, assim, tipo, que isso nunca mais aconteça, né? Que é o massacre, tipo, o massacre foi o Holocausto, gente, tipo, imagina, entrar e, sei lá, o banho de sangue, esse sangue, tipo, passando depois pela ZAC, tipo, é o horror acontecendo mesmo, assim, sabe? Eu acho que, enquanto uma instituição pública, as várias instituições públicas que fragmentam aquele espaço, eles tinham que colocar esse objetivo como um fundamental, assim, sabe? E, tipo... não é uma questão de ficar pegando nesse assunto, porque traumas também têm que ser resolvidos. A gente, tipo, tem que superar isso, eventualmente. Mas o superar não é um apagamento, tá ligado? O superar é, tipo, entender o que significa aquilo e propor uma forma de nunca mais acontecer, tá ligado? E, tipo, lógico, semana que vem vou estar voltando na porra do Alckmin lá, vou, tá ligado? Mas, tipo... puta que pariu, tá ligado? Essas figuras públicas, assim, o Temer, que foi o secretário de Segurança Pública que assumiu depois do massacre, o Covas, que tava num vídeo lá que eu achei também, sabe? As figuras se mantêm e a história, tipo, não muda, assim. Muda tudo pra não mudar nada. O parque continua convivendo com os presídios e, tipo, com a morte e com a chacina. Hoje em dia a gente tem, sei lá, 700 mil pessoas presas na porra do Brasil e, tipo, foda-se, tá ligado? No final das contas, é isso, assim. Esse que é o desfecho, né? E é triste, tá ligado? É muito triste.
Então, assim, pra mim é isso. A minha consideração final é, tipo, uma solução para aquilo lá, se fosse arranjar uma solução, é que, primeiro de tudo, nunca mais voltasse a acontecer um massacre, né, em instituições penitenciárias e, tipo, o parque fosse realmente um desfecho para aquilo, tá ligado? Um desfecho positivo, que agregasse ao debate e superasse essa situação, tá ligado? Fosse um marco pra, tipo, porra, acabou mesmo, foda-se agora essa porra aí de, sabe, ficar prendendo gente por qualquer coisa e exterminar a população brasileira, tipo, sabe? De uma forma bem simples mesmo, sem querer, tipo, elaborar mesmo, uma coisa simples, assim, tipo, dar o fim nisso, sabe? Enfim, essa é a conclusão que eu tenho, assim, que, tipo, a gente tá muito longe de atingir isso, né? Mas, sei lá, acho que o nosso trabalho deu para dar, apesar de, tipo, ter questões ainda que eu acho que a gente poderia ter trabalhado melhor, ajudou pelo menos a iniciar esse debate, assim, um início, enfim. Concordo, acho que estão aqui e a Zine, tudo, os materiais audiovisuais, os podcasts, enfim, são muito importantes. Ouvir as pessoas, como que a história, né, ainda reverbera, enfim. Eu acho que aconteceu uma coisa mais ou menos umas 2, 3 semanas atrás, que eu acho que exemplifica muito assim esse fantasma, esse dito não dito, que acontece assim com o Carandiru, na ETEC, né? Na ETEC do PJ, Estudante de Artes. Uma pichação escrito assim: massacre nazista, dia tal, tal. Enfim, não sei se vocês ficaram sabendo, enfim. No fim das contas, era uma trend do TikTok para você, tipo assim, como parar sua escola. Provavelmente, tipo, alguém do ensino médio fez no ETEC do PJ, sei que, tipo assim, realmente parou. Isso acho que foi na quinta, só voltou na aula na segunda. Mas a ETEC de Artes não parou. Enfim, e nesse momento, assim, a palavra massacre tá ali, foi algo que deixou todo mundo muito em pânico, assim. As pessoas realmente sentiram medo e, tipo, realmente falando, gente, a gente sabe da história daqui, a gente sabe, né, aonde que a gente estuda e que os fãs são os fantasmas que estão aqui, né. Não, enfim, eu acho que isso consegue exemplificar muito esse fato, né, esse ocorrido, quanto isso não foi superado, quanto a gente sabe que, tem uma memória assim que não está descrita, não está tão nítida para todo mundo, né? E tem muita gente que frequenta e eu acho que realmente vai ali, é um ambiente de escola, de aprendizado e tal, e não é latente, né? Igual você falou, assim, eu acho que são traumas, mas eu acho que a gente precisa falar deles, né, para poder ser superado. Então, nesse momento, assim, eu acho que as pessoas entraram totalmente em pânico e foi... as pessoas faltaram e tal, na intervialo, assim. Acho que exemplifica muito o quanto isso precisa ser feito, né? Isso precisa ser conversado, estudado. E o quanto isso tudo aqui que a 300 está fazendo, essa mesa de debate, enfim, tudo é muito importante, né? Porque eu acho que é no âmbito da cultura assim, que a gente tem a resgatar, né, a memória e também construir coisas novas, né? E para, assim, uma conclusão, não sei, uma transformação, acho que primeiro de tudo, né, derrubar as grades, se possível, né? Mas acho que também é algo institucionalizado, assim, eu acho que tem esse lance dos enclaves, né, dos enclaves fortificados, que é tipo esse medo, bater assim, né? Que eu acho que também se relaciona, né, com o medo assim, do passado, né, enfim, de bater numa segurança, enfim, para quem que é todo aquele espaço, né. Enfim, eu acho que seria interessante, né, eu acho também maior participação, né, das escolas, assim, como comunidade, né, no interior, ao redor. Acho que tem muita coisa a se pensar, mas de início derrubar as grades e, enfim, ter
um acesso, isso que é complicado, né? A Cecília fala isso de ter o acesso assim direto, né, a memória do Carandiru. Mas eu acho que, não sei, devem ter outras coisas assim a se pensar e, enfim, agradecer também que está aqui esse espaço, que eu acho que é uma das soluções, não soluções, né, mas eu acho que é uma das possibilidades, assim, a repensar o passado, né, e tentar construir algo novo. Enfim, acho que é isso. Acho que eu vou um pouco na mesma linha, assim. Eu acho que é muito importante a gente estar aqui discutindo sobre isso, assim, no sentido de resgatar a memória, né, de também, talvez não só a memória do que foi o presídio do Carandiru, mas também a memória do que já foi, né, Tec Parque da Juventude, que já está mudando, enfim, e que a gente vai precisar contar essa história de certa forma, né. E acho que também pensar, eu acho que isso tem a ver com vários debates, né, o debate do que é hoje, né, o cárcere no Brasil, assim. Então, o CDP do Butantã foi desativado há uns dias atrás, aí eu fiquei pensando exatamente isso, né, o que será que vão fazer com esse espaço, com esse prédio, assim, né, enfim, porque pensar nesse pós-prisão também é interessante, né, será que as pessoas ali que ou foram impactadas, né, pelo massacre do Carandiru, ou que estavam ali ao redor, porque a gente tem essa ideia, né, da prisão como um lugar fechado, que na verdade ela não é, né? Ela conversa com o espaço em que ela está, ela influencia no bairro, ela faz uma rede de comércio se formar ao redor do bairro, ela faz a mobilidade transformar, enfim, como você tinha dito. Então, será que essas pessoas participaram ativamente, né, do que se tornou o Parque da Juventude depois do Carandiru? E eu acho que isso pode ser uma boa experiência para a gente conseguir pensar sobre isso, né? Não só usando esse exemplo, mas no que está acontecendo outras coisas em outros espaços, né? Porque não foi o único massacre que aconteceu, provavelmente não vai ser o último, assim, isso continua acontecendo e a tendência é que isso piore cada vez mais, e que eu acho que a gente pode usar também esse entendimento, né, que a gente tem do que foi o massacre, do problema que foi isso, dos problemas que gerou, inclusive depois, né, da desativação do presídio, para conseguir pensar isso também em outros espaços, né? Será que a gente quer construir mais prisões? Será que a gente apoia o encarceramento do jeito que ele é? Enfim. E acho que também serve para a gente pensar sobre educação, assim, né? Que tipo de sujeitos um espaço cheio de grades vai construir, né? Que tipo de narrativa desse espaço vai construir a partir daqui, diferente do que construiu, assim, né? Porque, enfim, a gente falou super mal, assim, aqui do PJ hoje, mas eu acho que ele, enfim, eu enxergo também uma influência muito positiva dele, né, assim, né, do que de outras pessoas, todas as pessoas que passaram por lá, eu sei que foram muito mudadas positivamente, assim, por essa experiência educacional dentro desse espaço, né, e que tipo de sujeitos que ele vai produzir a partir de agora que não vão ter mais essas oportunidades que a gente teve ali, né. E acho que talvez seja importante a gente continuar falando isso no sentido de consumir também, né, enfim, esses dias eu achei umas fotos de umas entrevistas que o meu pai fez lá dentro, né, do presídio, na época que estava o Dexter, né, e aí eu comecei a reparar que eu também não conhecia muito o Dexter, da produção dele, enfim, ou tem livros também, né, acho que a Cecília tem a reunião também de uns livros, acho que tem um que chama Cabeça do Inferno, que é um livro de poesia, não lembro o nome da pessoa que produziu, mas que é muito bom, já ganhou vários prêmios e que foi produzido lá dentro do Carandiru. Tem muita galera das artes visuais também, que estava lá dentro, que produziu coisas bem legais. Times de futebol que saíram dentro do presídio do Carandiru. Então, tem muita gente também que... Eu acho que tem inclusive, ele que foi no Mandela também, acho que ele passou pelo... O Crick, né? Ele passou pelo Carandiru e... Enfim, ele tem um trabalho sensacional. Acho que ele está até, inclusive, ou lançando um livro, ou lançando um documentário, eu não sei muito bem o que é. Um livro, então, que a gente possa também ouvir dessas pessoas que estavam lá, do que foi essa história, do que isso tudo refletiu na vida delas, e que a gente fale cada vez mais, né, sobre prisões, sobre o que aconteceu no Carandiru, sobre o que a gente não quer que aconteça em outros espaços, enfim, acho que é um pouco disso. Eu acho que a fala da Aimee foi muito feliz nesse aspecto ambivalente do projeto mesmo. A gente foi puxar a música, a gente encostou em todas as outras coisas. Porque a gente está falando de urbanismo, a gente está falando de cultura, a gente está falando de educação, a gente está falando de encarceramento, a gente está falando de segurança pública, a gente está falando de tudo, no fim das contas. E talvez por isso que esse projeto seja, você que está aí ouvindo, extremamente incompleto. Você vai falar, pô, tem várias coisas que a gente não falou, mas não dá para falar de tudo, infelizmente, mas a gente queria. A gente não falou doutor Alzo Varela. Que é muito bom.
É muito bom. E, não, Então, e, tipo, a parte de literatura a gente não falou. É. E futebol, times do Carandiru jogando contra o Palmeiras, contra o Corinthians, isso aconteceu. Neto no Carandiru, É. né? Craque Neto. Não, tem muita coisa. Tem o trabalho, a gente não conseguiu falar do trabalho da Maureen Bisiliati, que é a pessoa que levou a câmera lá pra dentro, né? A gente não conseguiu falar de muitas coisas, mas eu acho que a gente tem eu acho que esse é o momento final do projeto, essa é a última fala que a gente faz com o projeto, no fim das contas, que está registrado aí pra você. Primeiro, antes de tudo, se você, não sei como você chegou aqui, mas ouça os podcasts, pegue a nossa zine em qualquer lugar, entre em contato para ir atrás do material gráfico, veja os vídeos, é super importante. A gente agradece muito a sua audiência. Eu também queria agradecer o Leria, que ele trabalha comigo. Queria agradecer a Aimee pela presença, queria agradecer B por ter participado, de verdade. Vocês têm alguma última coisa? Não? Então eu queria agradecer vocês, a audiência, por estar aqui com a gente nesse frio, tá um frio danado, né? Tá um frio insuportável, mas agora tem comidinha ali na outra sala, tem um petit comité, depois vai ter show, vai ter DJ, etc. Fiquem. E é isso, gente. Muito obrigado.